Abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, mulher, seja bem-vinda ao seu espaço. Esse é o Espaço Feminino. É um grande prazer poder entrar na sua casa com boas novas. Eu sou Tereza Gomes e hoje nós vamos falar sobre artrite e artrose. Esse tema é muito interessante e às vezes a gente olha e pensa, artrite e artrose é um negócio de velha. A gente vai descobrir hoje que hoje em dia não tem mais doença de velho e doença de novo. Tudo é doença e pode pegar qualquer pessoa. Para conversar comigo hoje eu tenho aqui Bruno Tavares Rabelo, ele é ortopedista, especialista em cirurgia no quadril e medicina regenerativa, é isso? Isso. Seja muito bem-vindo ao Espaço Feminino. Muito Também tenho Cíntia Pereira, que é fisioterapeuta, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Valquir Fernandes, reumatologista, seja muito bem-vindo ao Espaço Feminino. Obrigado, querida. Na música, Jefferson Pilar. Prazer estar aqui Seja com vocês, bem-vindo. Tereza. E hoje no artesanato, Daniele Rosseto vai nos ensinar a fazer pote de sorvete decorado. Seja muito bem-vindo ao Espaço Obrigada pelo Feminino. convite. Gente, essa casa é de vocês, fiquem à vontade. Nós vamos bater um bate-papo muito bom. Mas antes da gente começar, eu gostaria de chamar você que está em casa para participar do nosso programa, mandar sua sugestão de tema, mandar sua sugestão de artesanato, de culinária, de matéria, de convidado. Enfim, esse programa existe porque você que está em casa, abre a sua casa para a gente participar. O nosso e-mail é espaçofeminino@boasnovas.tv. Eu estou falando, mas também vai aparecer aqui na nossa tela. O nosso site é www.boasnovas.tv e o nosso telefone de contato é código 21 2112 6222. Lembrando também que a Boas Novas está em todas as redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube. O barato do YouTube é que você pode entrar lá e assistir outros programas Espaço Feminino. Também pode assistir todos os outros programas da grade da Boas Novas, um que você perdeu ou um que você gostou, não pegou um pedaço de uma pergunta, não anotou a receita inteira. Tá tudo lá, mulher, não se preocupe. Vai lá no nosso canal do YouTube, youtube.com/boasnovasoficial. Eu acho que é isso, gente? Boas Novas Oficial. Você entra lá, procura, não tem desculpa para não assistir Espaço Feminino. E mais uma vez, antes da gente começar, eu gostaria de pedir licença a vocês para chamar todas as mulheres que assistem Espaço Feminino, homens também, famílias, chamar aí o exército de oração das mulheres do Espaço Feminino para orar por uma grande amiga minha, uma família lá de Belém do Pará que está precisando da oração e da contribuição de doações de sangue. O nome dela é Carla Lima Castro. Ela é uma jovem mãe de 36 anos que na segunda gravidez teve um quadro de eclâmpsia e está lutando pela vida. E nós estamos aqui unidas com você, orando por você, Carla. E eu gostaria de chamar todas as guerreiras de oração do Brasil, que são mães, que não são, para se juntarem a nós, orando pela Carla. Se você está em Belém do Pará doando sangue, de qualquer tipo, qualquer tipagem, mas se juntando a nós aí, clamando a Deus e pedindo que Ele traga de volta essa mãe para essa família, porque ela é muito amada por Deus e pela família dela que está assistindo. Tendo tudo isso dito, voltamos ao nosso tema, artrite e artrose. Vamos lá, aquela pergunta básica para começar. O que é artrite, o que é artrose? São a mesma coisa, não são a mesma coisa? Vamos começar se situando assim. Esse é um tema, é uma pergunta bem interessante, porque na verdade o que a gente sempre aprendeu, né, tanto na faculdade, enfim, é que existe uma diferença nisso aí. Então a gente costuma dizer que a artrose era tratada pelo ortopedista e a artrite tratada pelo reumatologista. Fazia essa distinção. Então, e na verdade o que a gente começou a perceber
que todo o processo artrósico, efetivamente, que é o processo degenerativo da articulação, ele tem uma causa inflamatória, uma causa artrítica inicial, tá? Então, hoje, a minha visão é que a ortopedia, tanto a fisioterapia e a própria reumatologia, elas vão atuar juntos nesse entendimento, em prol do paciente, entendeu? Não uma coisa dividida, entendeu? Essa é a minha visão disso aí. Existe, assim, a diferença entre uma ou outra é logo distinguida por ramos diferentes de tratamento ou tem sintomas que diferenciam uma doença da outra? Na verdade, a gente costuma pensar na artrose como um processo que já gera uma limitação que, no entendimento da ortopedia, tem que ter uma abordagem efetivamente cirúrgica. Então, quando o paciente ele tem uma artrose com limitação, a gente já pensa nisso aí. Quando existe um espaço anterior a isso, o tratamento conservador, que o ortopedista às vezes rechaça um pouquinho isso aí, é muito bem feito e muito bem realizado, tanto pela parte do fisioterápico, quanto pela parte reumatológica, pelo processo inflamatório inicial da articulação, entendeu? Entendi. Então, como é que a gente descobre o que causa, o que eu sinto? Para as mulheres em casa, assim, começando assim nas perguntas bem básicas para a gente se situar. Poxa, eu estou assistindo em casa. Na verdade, como é que eu sei se é só uma coisa ou se é uma possível artrite ou artrose? As articulações, elas começam a ficar doloridas com alteração do arco de movimento, elas começam a diminuir a amplitude desse movimento. Alguns pacientes podem ter o que a gente chama de enrijecimento de algumas articulações um pouco mais duras, especialmente na parte da manhã. Alguns outros pacientes reclamam de que o joelho, por exemplo, começa a ficar inchadinho, começa a ficar como se tivesse líquido lá dentro e às vezes quente, com um pouco vermelho. Então, esses são sintomas que efetivamente existe uma alteração acontecendo dentro dessa articulação. Sinais de alerta, né? Sinais de alerta. E aí o paciente, por exemplo, ele começa a dizer que ele não consegue mais andar como andava, ele começa a andar, sente uma dorzinha, vai subir uma escada, descer uma escada, entrar no carro. Então, são coisas pequenas, na própria qualidade de vida dele, começam a ficar restritas. Como bem colocado, antigamente se achava, não, só atleta, alta performance ou mais idade vai começar a desenvolver isso. A gente começa a ver que pacientes, às vezes, nos 40 anos, 30 anos, começam a ter essas dores. Isso pode ser um sinal de alerta, né? É verdade. Gente, o programa está muito bom e ainda tem muita coisa para se falar, gente. Só começou. Mas eu queria ouvir uma música do Jefferson, música E Se, do seu CD Lugar de Origem, é isso mesmo? Isso mesmo. O espaço é todo teu, Jefferson. Vamos lá. Escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim. Teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Cair,
escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar, pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Bem-aventurado quem crê sem ver. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Vem me ajudar a confiar. Eu não consigo, Senhor. Prometo e minto, Senhor. Não aguento mais confiar em mim. E se a doença não curar, e o emprego não vingar, e o filho não voltar, mesmo se meu barco naufragar, mesmo se minha empresa afundar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não quero desistir, Senhor, não quero mais duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Estamos de volta com o Espaço Feminino. E como é bom saber que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria vem pela manhã. Que a cada novo dia as misericórdias de Deus se renovam. E cada novo dia é uma nova chance de acertar, de começar de novo e de não desistir. Segura firme aí, mulher, que Deus está do teu lado, não desiste, que às vezes pode demorar, porque o tempo de Deus não é o nosso, mas a nossa vitória vai chegar. E eu gostaria de voltar esse novo bloco aí, esse segundo bloco, mandando um abraço especial para uma amiga minha que essa semana está aniversariando. Érica, um beijo para ti. Eu vou voltar aí para Belém daqui a pouco, a gente vai jogar essa bola, comer essa pizza e soprar essa vela. Um grande beijo, Deus te abençoe com muita saúde, força e graça a você e a sua família. E agora nós vamos aprender a fazer o pote de sorvete decorado. E para ensinar a gente, tem aqui Daniele Rossetto. Seja muito bem-vinda ao Espaço Feminino. Obrigada pelo convite. O bacana aqui é que quem não tem um pote de sorvete sobrando em casa, né? É verdade. É muito difícil fazer isso aqui? Não, é muito fácil. E eu já trouxe tudo já no esquema para fazer bem rapidinho, porque demora um pouquinho, entendeu? Antes da gente começar a ensinar, eu quero lembrar você, não se desespera, tem que anotar tudo de em cima da hora, correndo, nome difícil. Se não der certo, daqui a pouco, lá no nosso site, www.boasnovas.tv, vai estar todo o passo a passo, toda a lista de materiais. Calma, assiste, aprende a fazer, depois anota. Isso aí. Vai dar tudo certo. E também, como sempre, vai estar lá no nosso canal do YouTube esse programa. Você pode anotar, bem como os cantatos da Daniele, que vai nos ensinar. Vamos lá, o que a gente precisa para fazer o pote de sorvete decorado? Então, a gente precisa de um pote de sorvete vazio e limpo,
3 por 55 centímetros de tecido, 3 pedaços de tecido 9 por 14 centímetros, 50 centímetros de passamanarina rosa, 50 centímetros de frufru branco, 60 centímetros de fita pompom branca, 50 centímetros de renda 00 rosa escuro, tesoura, cola de silicone líquida, um laço feito de feltro e uma flor também de feltro de 10 centímetros. Acho que eu previ tudo isso que eu falei agora. Cada nome difícil que eu nunca ouvi na vida, se eu fosse anotar agora, eu já estava perdida e desesperada. Já calma, como eu disse, vai estar tudo lá no site, a gente vai mostrar o que é cada coisa dessas aqui, enquanto a gente vai fazendo. Fica tranquila, vai dar certo. Como diz a minha cunhada Naná, que vocês assistem aí, acreditam no teu potencial e vai, minha filha. Vamos lá, como é que a gente faz? Então, a gente vai pegar, já com um potinho limpo de sorvete. Eu trouxe tudo cortadinho aqui, né? Vamos colar a partinha de cima. Cola de silicone, não tem mistério nenhum. Só passar a cola, que essa cola não solta. Legal. Esses materiais um pouquinho mais especializados, a gente encontra onde? Na casa onde que vende de aviamentos. Artesanatos em geral, né? Aí você encontra lá. Perfeito. A gente vai colar aqui. Coloca o tecido. Aperta um pouquinho. E agora a gente vai colar a fita frufru dos ladinhos. Fita frufru, olha aí. Começou com... frufru com pompom essa, não é? Isso. Ah, não, essa daqui é a pompom, desculpa. Ok. Tem a frufru é outra, gente. frufru Viu é que eu essa daqui. entendo também muito isso aí. desses negócios de artesanato, né? Então é bom que vocês em casa aprendem e eu aprendo junto. A gente vai colando. Até aí nenhum segredo, né? E o que é Isso. bacana é que não é aquele... Normalmente a gente pensa em artesanato, a gente já fala de cola quente. E Isso. muita gente tem medo, né? Aí tem essa daqui, a de silicone líquido, Sem problemas. sem problemas. E também não tem um cheiro muito forte. Legal. Não tem perigo para quem tem criança em casa, né? Curiosos. Sobrou um pouquinho, a gente corta. Até aí, qualquer um pode fazer em casa, sem grandes Isso. segredos. Agora a gente vai pegar e vai colar a rendinha para fazer o acabamento aqui dos ladinhos. Perfeito. Ou a gente pode estar colando ela direto ou cortando. Eu vou cortar que facilita mais Acho o que trabalho. fica melhor, é. E é até mais fácil porque às vezes as pessoas falam, isso aí é fácil para ela que tá lá, que faz isso, tem todos os macetes, mas a gente está mostrando aí um passo a passo bem simples, não tem erro. Isso. Qualquer um em casa Até uma criança Pode fazer. Com supervisão de adulto, tá, gente? Cuidado com tesoura pequena, com cola muito perto de criança. Mas com supervisão de adulto é até um bom projetinho aí. A gente tá com criança em casa de férias, muito tempo livre, sem ter o que fazer. Uma coisa legal para passar o tempo com as crianças e até promover um pouco dessa interação entre pai e filho, né? A gente vai colando. Sem segredo, gente. Lembrando mais uma vez que se você quiser, se interessou, quer comprar, quer chamar a Daniele, quer saber mais sobre o trabalho dela, os contatos dela estão aparecendo aqui na tela, estarão no nosso site. Liga para ela, encomenda, aprende. Ela é parceira do Espaço Feminino. Obrigada. Ó, sem problema aí. Aqui, o que sobrou a gente dá um cortezinho. Aí aqui a gente já fez. Agora a gente vai estar colando agora que é a frufru. Agora é o frufru. Passa a cola. E é isso aí, vira praticamente porta qualquer coisa que tu quiser, né? Isso. Pra organizar. Bijuteria, maquiagem, agulha, linha. Aí só colando. Até aí, gente. Até eu que não sou muito escolada nesse negócio de artesanato consigo fazer.
E outra, isso aqui, gente, é uma sugestão. Você pode usar o tecido que você tiver em casa, que você preferir, as fitinhas que você preferir. É uma sugestão, mas a criatividade é que manda nessa hora, né? Isso. Você pode botar o tecido que desejar. Essa parte de cima tá pronta, praticamente, que depois eu vou finalizar com laço. Perfeito. Agora é a partinha, vamos se dizer, chatinha. A gente tem que passar a cola aqui em cima. Vocês estão vendo, né, gente? Bastante cola. Isso. Não dá pra economizar, porque depois fica descolando Depois fácil, né? solta. Passo cola. A gente vai pegar o tecido. E vamos envolver o pote. Ah, legal. O bom é você já ter os pedaços de pano cortadinhos nas medidas, que vai facilitar bastante na hora de colar, né? Isso. Já cortadinho é bem melhor do que cortar em cima. Aí aqui fica essa pontinha, só a gente dobrar e depois passar uma colinha. Ah, legal. Que a gente resolve com detalhe. Perfeito. Presente diferente que você faz em casa e nem custa tanto, né? É, o pote de sorvete, mas tem pessoas que pensam que é um pouquinho barato, mas não é. Cada potinho de sorvete desse custa, porque esses tem detalhes, né? Uhum. Ele custa de 40 a 60 reais. Nossa! É porque o material que a gente usa Entendi. é caro, Aham. entendeu? Legal, interessante saber. Aí tem pessoas que pensam, nossa, pote de sorvete é caro, pote de sorvete a gente compra por 20, mas ele é decorado, entendeu? Até aí, acredito que... Aí aqui, ó, é um detalhezinho. Você dobra, passa um ficar pouquinho de bonitinho, cola. Fazer o acabamento da pontinha. Perfeito. Gente, acho que até aí tá dando para acompanhar. Isso. Aí aqui a gente vai colar a parte de baixo. Fazer o acabamento de baixo. Porque tem gente que quando faz esses potes, eles não fazem o acabamento de baixo. Ah, é o diferencial, né? Isso. Aqui eu tô fazendo rápido por causa do tempo. Ah, sim, Mas a gente faz com mais calma, com mais Tranquila, né, em detalhes. casa. Isso. Queríamos nós, né, ter um tempo livre só para ficar aprendendo, É. sem problema. Você pode ter um pouquinho. Mas em casa você pode ficar testando. Isso. Dobramos aqui. Esses laços aqui você já compra feito? Não, eu fiz. Legal. Fiz esse lacinho. Outro dia você vai ter que vir aqui no Espaço Feminino só para ensinar a fazer esses laços e essas florzinhas, gente. Ah, sim, vem Tem gente sim. que sabe, mas não deve ser tão simples, né? Tá Não, é muito pegando? simples. Pegou aqui? Cadê? Isso, olha aí. Outro dia a gente marca vir aqui aprender só a fazer esses lacinhos. Agora com a outra florzinhas. parte do tecido a gente vai fechar aqui. Perfeito. Aí a gente vê, mede certinho. Bota a cola nas pontinhas. Bota no pote também. E vamos colar. Vou colar aqui rapidinho só para ter uma base, mas sim, tem que sim. passar em Mais tudo. cola, né? É. Aí vai ficar assim. Perfeito. Quase pronto Aqui aí. a gente faz assim, ó, para sair
A pontinha, né? Esconder a pontinha. Isso. Esse tecido aqui, o terceiro, é para cá pro fundo. Você põe gente, cola. olha que chique. Forrado até por dentro, então por fora vocês. Espaço feminino também é chique o negócio aqui, gente. E cola. Fica assim. Perfeito. Mostra. Olha aí, gente, forradinho dentro. Bonitinho, que nem fora, tudo personalizado. Aí agora a gente vai fazer o seguinte. Com essa fitinha aqui, a gente vai medir mais ou menos aonde que vai ficar. Vai passar cola. Tem que passar cola nela toda, né? Por dentro, antes de colar. Só que aqui eu vou fazer assim. Só as pontinhas. Isso. Por causa do tempo. Pra vocês verem como é que fica. Vai ficar assim. Legal. Aí a gente vai fazer o acabamento com a florzinha. Ótimo quando tem esses acabamentos, qualquer coisa que a gente não gostou, a gente pega, põe a florzinha em cima, esconde, tá tudo certo. Só a gente vai saber, né? É, isso aí. Colocamos a florzinha. Aí tem que esperar um pouquinho, né? Claro, secar, né? Secar um pouquinho. E aqui, em cima da nossa tampinha, a gente finaliza com lacinho. Passa a cola. Gente, é simples, o material certo, fez as medidinhas antes, cortou tudo bonitinho, depois é só o trabalho de colar. Não tem segredo. Tá pronto. É isso? É isso aí. E aqui, olha, você pode ver que a gente tem outros modelos, para você ver como esse aqui era só uma sugestão, mas que você pode fazer de acordo com a sua criatividade, usando outros tecidos, outras florzinhas, outras combinações de cores. E vira um porta qualquer coisa que você quiser em casa. Porta-treco, porta-maquiagem, porta... Isso. Agulha, linha. Agulha, linha, tempero, um lanche, tudo. Daniele, muito obrigada pela sua participação no Espaço Feminino. Mais uma vez, lembrando que os contatos dela estão lá no nosso site. Estão aparecendo também aí na nossa tela. Vamos voltar para a nossa sala. A gente está conversando hoje sobre artrite e artrose. Se você ligou sua TV agora, seja bem-vindo ao Espaço Feminino. Aqui para conversar com a gente eu tenho o Bruno, a Cíntia e o Valquir. Nós estávamos conversando sobre sinais de alerta da artrite e da artrose. Ele falou do ponto de vista ortopédico. Tem algum ponto de vista diferente ou são os mesmos sinais de alerta? Eu quero falar o seguinte, voltando só rapidamente à sua primeira pergunta. Sim. Quando você falou de diferença, como é que a gente pode notar se é uma coisa, se é outra, se elas têm alguma diferença? A artrite, por definição, ela engloba dor na articulação, o edema, que é o inchaço da articulação. Perfeito. Às vezes, o rubor, que é a vermelhidão da articulação, e o calor da articulação. Então, isso caracteriza uma artrite. Nós temos diversos tipos de artrite. E boa parte dessas artrites também podem acontecer na infância. Legal, legal. Tá? Quando a gente fala nessa interseção, nessa união, nessas coisas em comum que tem a artrose e a artrite, nós sabemos que durante muito tempo se achou que a artrose era só uma patologia degenerativa, né? Com desgaste da cartilagem. Hoje se sabe que ela muitas vezes começa por aí também, mas tem um processo de inflamação, de artrite também relacionado principalmente nas causas, naquelas artroses mais, em fase mais prolongada, em fase mais grave. Perfeito. Que é o que ele vê muito, que são aquelas pacientes que evoluem muitas vezes para artroplastia, que tem principalmente no joelho, muita artrose e com edema de joelho. Mas na artrite não, a artrite, quando você percebe uma pessoa que há um mês atrás não tinha dor nenhuma, de repente essa pessoa começa com uma dor e com inchaço, principalmente de início nas mãos, nos punhos, você já pensa muito mais em artrite. Perfeito. Quanto mais nova for essa pessoa, você tem muito maior chance de que isso seja uma artrite do que seja uma artrose, que é uma doença que, exatamente por ter um cunho predominantemente, não só, mas predominantemente degenerativo, ele vai acontecer geralmente começar em torno dos 40, 50 anos, e mais comum na mulher e principalmente depois da menopausa. Perfeito. Então, isso é só para fazer aquela diferenciação que você fez ótimo. uma pergunta inicial.
Agora, você me fez uma pergunta que eu comecei a falar e já esqueci o que você me Sinais perguntou. de alerta. Sim, exatamente o que eu falei. Se você começa do nada uma dor com inchaço, com edema de uma determinada articulação, você já pensa que você está fazendo uma artrite. Essa artrite pode ser por vários motivos. N razões, né? N razões. Então, a primeira coisa, vamos procurar um médico para ver o que está havendo aqui, por que está inchando. Quer dizer, principalmente quando é não traumático, né? Principalmente quando você pode ter uma artrite, um edema da articulação, dor por um trauma, por uma pancada, por uma entorse. São coisas diferentes. Perfeito. E o processo degenerativo, quando começa aquela dor insidiosa, que você... Poxa, hoje eu senti uma dor aqui, hoje eu estava sentado, quando eu levantei começou a estalar, começou a doer um pouquinho essa articulação, você já começa a ter um sinal de alerta. Que isso pode estar desenvolvendo uma doença reumática. Eu achei interessante que você falou que pode também ocorrer nas crianças. Sim. Como é que é isso nas crianças? Olha, existe um capítulo, existe um livro só de reumatologia pediátrica. Boa parte das doenças... Simples assim, tá entendendo, amiga? Boa parte das artrites podem acontecer também na infância. Aquela famosa, todo mundo diz, dor de crescimento. Ela existe, mas ela não é uma artrite. Perfeito, legal. Tá? Bacana diferenciar, isso é apenas né? um crescimento dos ossos longos, que ela geralmente dá nos ossos mais longos, na tíbia, no fêmur, né? Agora, você tem a artrite reumatoide juvenil, né? Artrite idiopática juvenil, você tem a própria febre reumática que você estava me citando antes. Eu achei bacana, né? bacana, porque a gente estava falando de artrite e artrose, agora a gente já ouviu um nome novo aí na história. Reumatologia, reumatoide, reumático. São tipos são de a mesma artrite. coisa, Não, são coisas tipos diferentes. de artrite com causas absolutamente diferentes. Por exemplo, a febre reumática é um tipo de doença em que um dos sintomas, o principal sintoma, é exatamente artrite. Uma poliartrite que a gente chama de migratória. Ela vai andando de articulação em articulação. Isso é de causa infecciosa. Começa-se geralmente com uma faringoamidalite por um tipo específico de streptococcus. E ela evolui para isso. Já a artrite reumatoide juvenil é uma doença autoimune, em que você produz anticorpos contra os seus próprios anticorpos. Então, cada uma, você tem, por exemplo, já não na infância, mas um pouquinho mais lá na frente, a artrite da gota, que é pelo aumento do ácido úrico e depósito de cristais de ácido úrico nas articulações. Então, cada uma delas tem você tem artrite ligada a doenças como a psoríase, por exemplo. Então, você tem N artrites diferentes, N causas diferentes, que elas só têm em comum o nome artrite, porque elas têm edema, dor. Então, esse e calor nome na reumatismo não é uma doença diferente? Não. Porque normalmente a gente pensa nisso, né? Hora diz está doendo é reumatismo, hora diz está doendo é artrite, hora diz está doendo é artrose. Eu acho que a maioria das mulheres e pessoas em geral que estão assistindo em casa imaginam que reumatismo seja outra coisa, né? Outra doença, é isso mesmo? Reumatismo não é uma doença. Reumatismo é um nome genérico que se dá a todas as doenças que acometem as articulações e algumas que acometem também músculos e tendões. Ou seja, artrite e artrose são reumatismos também. Tipos. Temos 100 e tantos tipos de doenças reumáticas. Só para você ter ideia. Isso, coisa pouca. Né? E todas elas entram dentro desse conceito reumatismo. Quanto mais vocês falam, quanto mais vocês respondem, mais nó dá na minha cabeça, mais perguntas surgem. Eu queria, é bem bacana a gente levantar, como o nosso programa é sobre o espaço feminino e a maioria do nosso público é feminino. Sim, perfeito. Que a gente pudesse falar exatamente de como isso acomete muito mais as mulheres. A gente estava conversando, né? Por que acomete mais as mulheres? Então, doutor, fala aí por que acomete mais as mulheres. A gente estava conversando sobre isso. Pegando um gancho no que foi colocado, muito bem colocado, a gente tem uma maior incidência nas mulheres, principalmente a partir dos 40, 45 anos. É importante deixar claro que a artrose, ou artrite, né, vamos colocar assim, a osteoartrite, é uma doença que deveria ser abordada como um problema de saúde pública. Legal. Se a gente pensar que o CDC, que é o controle de doenças americano, estima que cerca de 25 milhões de americanos acima de 18 anos de idade possuem processo degenerativo articular, ou artrite ou artrose com limitação, e que estima-se que em 2040 esse número dobre. Isso por conta de sobrepeso ou não necessariamente? Aí vem a questão multifatorial. Perfeito. Né? E aí, esse ponto é muito interessante. Porque,
Antigamente, se acreditava que o processo degenerativo ele ocorria porque existia uma sobrecarga mecânica. Então, o paciente ele tinha um sobrepeso, ele levaria a uma sobrecarga. Que normalmente a pessoa imagina, né? Sim, sim. E o que a gente começou a perceber que, muito bem colocado, o processo inflamatório tem uma relação direta com o processo degenerativo. Então, a forma como nós mudamos a nossa qualidade de vida, se a gente pensar que 60%, 70% dos brasileiros são sedentários, isso é um fator importante. Exatamente. Então, o meu lado é exatamente esse. Assim, além das causas hormonais, que eu queria puxar essa questão das mulheres e da alimentação também, Sim. que a gente ficou conversando sobre isso, o sobrepeso, ou na verdade o sedentarismo, é uma coisa que a gente, às vezes o paciente ele chega na fisioterapia e às vezes com um quadro inflamatório e um joelho que está muito inchado, está com muito edema, ele vai entender que a gente tem uma fase para tratar aquilo, mas o que a gente precisa tratar, muitas das vezes efetivamente, é que ele passe a fazer mais exercícios para fortalecer. Reeducação de vida, né? É uma reeducação de vida. Ele precisa se movimentar. O movimento, ele é saudável. Mesmo que a gente tenha uma degeneração articular, claro, a gente vai avaliar essa degeneração, no caso de uma artrose mais avançada, mas o movimento, ele é muito saudável pela produção do líquido sinovial. Movimento assistido, por favor. Se você tem um transtorno degenerativo, você tem que entender. Tem que ter um apoio profissional, tem que respeitar limites. A gente tem que ir para o break agora, mas a gente vai voltar falando mais sobre essa incidência maior nas mulheres, também como quais os fatores que estão trazendo a artrose mais para juventude, digamos assim. E já que a gente falou um pouco sobre reumatismo, contar um pouco para vocês da minha história com febre reumática. Segura aí que a gente já volta com muito mais Espaço Feminino. Estamos de volta no Espaço Feminino e o bate-papo está quente. Hoje nós estamos falando sobre artrite e artrose. Nós já conversamos, nós já ouvimos música boa, nós já aprendemos a fazer um pote de sorvete decorado e terminamos o último bloco falando sobre sinais de alerta, falamos sobre... frisamos, na verdade, como essas doenças acometem mais as mulheres e fatores que estão trazendo assim, a artrose, tirando aquele mito de que é só para gente de mais idade, coisas que estão se notando e que estão fazendo a artrose ser uma doença mais comum nos jovens. É isso mesmo? Falei alguma coisa? Porque sempre é dependente do estilo de vida, né? Eu acho que assim, não dependente, mas é um fator que influencia bastante. Muitas das vezes, hoje, quando a gente fala de estilo de vida, nós tínhamos crianças, acho que os médicos vão concordar comigo, nós tínhamos crianças, nós brincávamos na rua, nós corríamos, a gente fazia esporte, a gente fazia muita coisa. E hoje em dia, cada vez mais com os jogos eletrônicos, as crianças estão ficando extremamente sedentárias. E as comidas industrializadas, antes se comia mais fruta, subia no pé e buscava. Então, tudo isso era ótimo. Agora, com essa coisa de dar o joguinho, põe uma lasanha para esquentar, esse tipo de comida e o tipo do estilo de vida faz com que esse sedentarismo, e aí a gente falou isso, e o 60% da população está sedentária. A gente mesmo alimenta isso nas crianças. A gente não coloca as crianças na rua para brincar. Eu acho que hoje em dia tem um fator agravante. A gente vive debaixo de um medo, digamos assim, né? Então isso acaba forçando, às vezes, até a gente a se trancar em casa, né? Mas isso não é desculpa. Não é desculpa. Pode ser desculpa. Exatamente. A gente vai falar daqui a pouco sobre coisas que a gente pode fazer em casa. Se você não pode sair, se você está com medo de sair, se a sua rua não tem condições de sair, o que eu posso fazer em casa para tentar reverter isso, né? Mas vamos voltar mais um pouco, já que é o Espaço Feminino. Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre por que acontece mais na mulher, sei lá, o que a mulher faz, assim, ela tem algum comportamento, salto alto, alguma coisa que diferencia, assim, de maneira mais exorbitante da mulher para o homem, para ela ter essa incidência maior? Eu acho... Posso? Na verdade, isso aí tem várias... Um livro, né? Um livro. Vamos dizer as 3 principais coisas. Primeiro, são questões endócrinas. A mulher produz hormônios
especialmente o estrogênio, que protege muito os ossos dela. E é por isso que a mulher costuma desenvolver mais as doenças reumáticas, principalmente as degenerativas, no período pós-menopausa. Então, isso é um fato. Isso quer dizer, então, que pós-menopausa ela produz menos desses hormônios? Sim, e por o isso... estrogênio dela vai Perfeito. lá embaixo. Outro é uma causa social que vem diminuindo bastante, que é o fato de que a mulher, historicamente, durante muito tempo, principalmente até o início dos anos 60, e é por isso que a gente vê uma incidência muito grande de artrose nas nossas vós, nas nossas mães. Sim. Elas eram criadas para ficar em casa como esposa. Então, elas tinham uma atividade física muito menor do que os homens, que muitas vezes iam para um trabalho mais pesado, ou coisa que vale. Então, isso está se revertendo muito porque a própria mulher está praticando mais esporte, está frequentando mais academias. E um terceiro fato muito importante é que a mulher tem uma longevidade muito maior do que o homem. Legal. E a tendência é isso piorar cada vez mais. E é como ele falou, os órgãos que administram essas estatísticas de saúde vêm chamando muita atenção para o envelhecimento rápido da nossa população, inclusive. Então, a tendência dessas doenças reumáticas, se a gente não fizer todo um trabalho profilático, a incidência disso ia aumentando gradativamente, ano após ano. Se a gente pensar nossa pirâmide etária, que há alguns anos, né, era uma população idosa muito pequena, isso aí, a projeção é que praticamente fica equiparada com a população jovem. É mesmo porque hoje em dia as pessoas estão tendo menos filhos, né? Porque estão saindo mais, porque estão trabalhando mais. Tem fatores socioeconômicos que começam a mudar o perfil da população, né? E aí essa população vivendo mais, se a gente sabe que a partir dos 65 anos de idade, 60% da população vão ter, essa população vai ter problemas, alterações articulares, que acima de 75 anos só pode chegar no número de 80%. É um número muito alto, então, cada vez que essa população vive mais, esses problemas merecem uma atenção maior. Entendeu? E aí vem a questão da profilaxia, da prevenção disso aí. E aí tem a parte de uma avaliação endócrina importante para rever esses hormônios que estão caindo. A parte da dieta. A parte da dieta, então, se a gente analisar o nosso perfil nutricional de décadas para o que nós comemos hoje, a gente vai no supermercado, nós ficamos naquele miolo, que é um miolo cheio de produtos o quê? Manufaturados, biscoitos. Né? Meu marido fala muito isso. Tem coisas que são alimentos e tem coisas que a gente come que são produtos alimentícios. Exatamente. E notar essa diferença, né? Talvez pela facilidade, a gente está num mundo assim que... Esse é o grande problema. E a gente acaba pagando um preço por isso, né? A gente estava conversando antes, o que a gente está fazendo em malefício ao nosso corpo? É isso. Nossa qualidade de vida. Então, a gente tá fazendo isso pra gente. Né? Perfeito. Eu já dizia, né? Você é aquilo que você come. Então, a gente faz isso e passa isso para os nossos filhos. É verdade. Então, se hoje nós já temos esse índice populacional, imagina essa projeção no futuro, nossas crianças comendo do jeito que comem, entendeu? Então, a má alimentação e também o sedentarismo... são dois fatores importantíssimos. Importantíssimo. Tem uma nenenzinha, tem que começar a colocar... Tem que começar a desde cedo, desde cedo. É porque muitas das vezes você acha que está dando um leite achocolatado para uma criança de manhã, que você está nutrindo essa criança. E, na verdade, você não está dando para ela condição nenhuma de alimento que dê condição. Alimentício. É um produto alimentício. O que ela falou, inclusive, desculpe. Claro. O índice de obesidade infantil aumentou muito. Tem. E aí, quando a gente conversa que a gordura abdominal é extremamente inflamatória, você gera níveis inflamatórios. Se você pensar que na infância é a hora para brincar, era a hora para você nem pensar em obesidade, e se a obesidade já está começando na fase infantil, e é a grande questão hoje, por exemplo, em países que levaram uma atenção primária a isso, como os Estados Unidos. Nos Estados Unidos você só ouve disso. Porque, na verdade, houve uma orientação há muito tempo, né, da ingesta de carboidratos de forma aberta. Lá as porções são fora da realidade, Você só come isso.
você só come isso. Aí vem a obesidade altamente inflamatória. É verdade. Vai. Posso falar muito sobre isso. O supermercado é um shopping center nos Estados Unidos. É verdade. Aquilo grita para você, me pega, me consome. E é uma delícia, né? É uma delícia. Tudo é uma delícia. Puxando um pouco mais para a mulher, vou perguntar aqui para nossa fisioterapeuta. O salto alto, eu acho que é uma pergunta que toda mulher faz. Então, o que é bacana da gente diferenciar é exatamente identificar que existe a causa mecânica, né, da artrose, da degeneração articular. Então, como a gente utiliza essa articulação ao longo da vida? Perfeito. Então, quando a gente pensa num atleta, a gente tem uma sobrecarga e uma utilização, às vezes de forma extrema, de articulações que ele vai desenvolver uma degeneração precoce, porque ele utilizou muito mais. E uma mulher que usa salto alto e anda, por exemplo, uma advogada, uma gerente de banco e anda de salto alto 8 horas por dia, ela está fazendo um desalinhamento, um desajuste postural e ela coloca o tempo inteiro em sobrecarga essas articulações que vão desenvolver. Chega um ponto que eu acho interessante. Tem mulher hoje em dia que eu vejo me dizer que não consegue usar uma havaiana, por exemplo. Exatamente, não consegue usar. Tem dor. Tem dor. Até em casa tá de salto. O que é isso, gente? Você se adaptou biomecanicamente. Exatamente, fez uma adaptação biomecânica. Isso causa uma propensão maior a esse tipo de doença? Sim, causa sim. E aí a gente tem que ter, eu acho assim, tudo tem que ter um equilíbrio. Eu acho que a gente precisa, a mulher, ela está num mundo moderno, onde ela saiu no mercado de trabalho, mas existem saltos melhores, mais adaptados, mas a gente tem que entender que não são todas as horas e que você tem que, depende do que você vai fazer. Você vai a uma festa, então identifica um momento que você vai ficar num período de salto. Agora, eu vou trabalhar todos os dias com um salto alto, muito fino, onde eu tenho que me equilibrar, onde meu centro eu vou estar exigindo de forma assim absurda das minhas articulações. Isso vai te custar um preço no futuro. Existe uma coisa assim, não vou dizer certa, mas mais recomendável, porque tem mulher que diz, não, eu não fico sem o meu salto, mas deve existir alguma coisa que seja menos equilíbrio, digamos assim, menos ruim, vamos lá, para não dizer coisa pior. Assim, se a gente existe a individualidade biológica, isso é cada um de uma maneira, isso é bacana a gente entender que isso existe mesmo. Mas o que eu costumo dizer, para não fugir, para a gente equilibrar? Existe um mundo moderno e existe que a gente precisa estar bonito assim. Então, assim, saltos, se precisa utilizar, que eles sejam menos finos, né? Quanto mais grosso for o salto, maior a base, maior o equilíbrio. Se você precisar ficar mais alto, então se você coloca um pouquinho do que a mulher chama de pata na frente, né? Ela é melhor. Perfeito. E quando você precisa trabalhar o dia inteiro, os 2 dedos é uma coisa que te ajuda bastante a trabalhar o dia inteiro. Legal. Então, eu acho que nem o salto muito alto e nem também o que a gente chama de sandália rasteira. Também é um vilão dentro do armário da mulher. Perfeito. Que aí ajuda não só no desalinhamento postural. Esse programa voou, quando subiu uma plaquinha ali dizendo, Tereza, chama o break, eu virei pro produtor e falei, já? A gente vai pro break, mas a gente volta já falando sobre tratamento. E esse programa precisa ter um volume 2, um volume 3, até um volume 5, porque ainda ficou um monte de dúvida. Já a gente volta com o nosso último bloco de Espaço Feminino. Voltamos, infelizmente, no nosso último bloco de Espaço Feminino. Esse programa voou e eu nem vou falar muito, porque eu falo pra caramba, a gente já tem que terminar o programa, mas eu queria falar sobre tratamento. Quem quer falar primeiro? Eu. Rapidamente, vamos lá. O tratamento é muito diversificado exatamente porque você tem vários tipos de doenças reumáticas de origem diferente, de causas diferentes. Então, o importante é que as pessoas saibam, doeu a articulação, inchou a articulação, vamos procurar ou um reumatologista, ou ortopedista, ou fisioterapeuta para fazer um tratamento específico para aquela pessoa. Você hoje tem diversos tipos de analgésicos, anti-inflamatórios, mesmo nas doenças especificamente, hoje você tem até agentes biológicos, que são coisas bem sofisticadas. Então tem todo um arsenal terapêutico, mas é importante saber que esse arsenal terapêutico, ele não funciona só como medicação. Perfeito. Ele é medicação, muitas vezes até reeducação alimentar, é uma abordagem fisioterápica, enfim.
Então, o tratamento é individualizado, não só para a pessoa, como para o tipo de patologia que a pessoa tem. Bom, depois que a gente identifica a causa, né, sempre é necessário que a fisioterapia ela divide da gente tratar se é uma crise, uma coisa muito aguda, onde o paciente está com uma dor muito importante, mas o que ele tem que entender é que ele tem que se exercitar. O movimento ele é saudável. Perfeito. Em muitas fases, então nunca evitar muito o movimento. A ortopedia, partindo do princípio do tratamento conservador, ela vai entrar mais quando efetivamente essas coisas não... A parte conservadora efetivamente não funcionou. Perfeito. A gente tem um tratamento conservador, um pouco mais invasivo, que seria hoje em dia as infiltrações com as terapias regenerativas, ácido hialurônico, fatores de crescimento, tudo guiado por ultrassom. E a parte cirúrgica, que nas artroses avançadas são as próteses, né? Procura tratamento! Bruno, Cíntia, Valquir, muito obrigado pela participação de vocês. Daniele, muito obrigado. Terminamos com música. Jefferson, música Lugar de Origem. Vamos lá. Até o próximo Espaço Feminino. Grandes casas construí, fortalezas eu ergui, buscando ilusões pra me sentir completo. Prazer algum a mim neguei, caí no poço que cavei, tentando encontrar o que só há no eterno. Tu és a minha residência, lugar de origem, procedência, só em ti a vida é vida plena. Encontro em ti resiliência, não perco a forma na tormenta, castelo forte minha rocha eterna.